Estamos aqui ao vivo para falar sobre uma polêmica que divide opiniões não só na referida Igreja Deus e Amor, como dentre outras que seguem também esta mesma prática com relação a votos, envelopes e uma espécie de idolatria do mesmo, que obviamente é contrária à sã doutrina do Senhor, não é certo? Eu vou contar algumas experiências com relação a isso, em algumas práticas que já eram realizadas em mim de modo forçoso, obrigatório, já desde quando eu era criança, porque eu não praticava isso, mas minha mãe praticava de uma maneira cega e sem respaldo bíblico, por conta, obviamente, de influência de uma parente dela, de uma irmã dela, que era também muito crente nesse sentido, e, obviamente, do líder da igreja. Bom, deixe o seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quero dizer de antemão que eu não vise aqui estar atacando igreja, mas sim comentar sobre o assunto voto. Se na graça, se na nova dispensação, na nova aliança, é correto você fazer voto. O que significa voto? É envelope? Voto é promessa a Deus. Assim como os católicos fazem promessa de subir uma determinada paróquia, se tiver degraus, né, escadas, de joelhos, por exemplo, e até Aparecer do Norte a pé, chegar lá perto do santuário e ir de joelhos. Minha avó, como era católica, isso era até 78 anos de idade, depois ela virou cristã, inclusive da Igreja Deus e Amor, e foi até 95 anos, já eu contei isso no canal. Mas ela contava que quando era católica, ela ia em um determinado local aqui, que tinha um morro, para pagar promessas, para fazer preces e pagar promessas. Um morro chamado Morro da Cruz, uma outra cidade, que ela ia de a pé, e dava só a distância até o pé do morro, 10 quilômetros, mais 5 quilômetros de subida. Então, se fazia esse sacrifício. E aí, muitas pessoas não sabem, mas o missionário Davi Miranda, ele era um ex-católico e fanático católico, porque quando ele morava no interior do Paraná, os pais dele tinham uma fazenda e recebiam os curas, os padres em sua casa. E como aquela cidade era pequena, acho que era Telemarco Borba, o nome da cidade, depois virou, ali todos os católicos iam na fazenda do seu pai receber as preces dos curas que vinham de outros estados ou da capital do Paraná. E ele era congregado mariano, ou seja, ele era do segmento lá de Maria, muito devoto, sua família toda. Acaba que a irmã Araci se converte para uma igreja, acho que Cura Divina, alguma coisa assim, em 1954, 55, por aí, e vai para São Paulo, já estava até em São Paulo, né? Lá em São Paulo, a mãe dele, a Anália, também se converte. E ele ainda reluta para deixar o catolicismo. Tanto é que já em São Paulo ele ia na Praça da Fé orar para os santos para trazer a mãe dele e a irmã dele de volta para o catolicismo. E ele continua com as imagens e guardava elas para que as pessoas, os crentes, como ele dizia, não viessem quebrar as imagens que ele tanto era devoto. E tinha vezes que ele até levava susto quando acordava, porque o quarto dele estava cheio de imagens, né? Era mais de 20. Tem hora que ele acordava, parecia fantasma olhando para ele. Isso tudo está relatado na biografia dele que eu li, né? E até que Deus toca no coração dele, converte ele. Ele estava vendo uma matinê dançante, escuta corinhos, e era a igreja pentecostal Maravilhas de Jesus, em 1958, e se converte com a pregação de um nordestino que não sabia muito bem falar o português, o pastor Cruz,
e então desfaz do catolicismo, das imagens, etc. Mas aquilo ficou na vida dele. Aquela questão dos usos e costumes exacerbado que tinha na Igreja Católica em 1950 e 60, e também com relação a propriamente idolatria, mas de uma outra maneira. Agora ele não adorava mais as imagens. Mas, por exemplo, algumas práticas que tinha na Igreja Católica, ele deixou. A oração, que tinha, assim, não adianta dizer que não, que ele pedia para colocar um copo d'água no rádio para orar. A Igreja Católica tem isso, oração benta. Aí ele dizia que não era oração benta, né? Não era esse tipo de oração, era água ungida. Tá? E agora ele passou a fazer, não da imagem dos santos, mas a imagem de um papel do voto, porque o voto do livramento, esse que eu coloquei aí, já existe desde quando a igreja foi feita, praticamente. Ou seja, quase 60 anos atrás. E, inclusive, esse voto fez algumas coisas, mas é para a gente analisar. Teve uma irmã que contou uma vez que ressuscitou por conta desse voto. Ela estava no nicolotério, e é comprovado que ela ressuscitou mesmo. Inclusive, estava com um esparadrapo aqui dentro do nariz, mortinha da Silva, até um testemunho dela no YouTube, e os irmãos oraram e colocaram o voto debaixo ali dela e ela ressuscitou. Mas não foi pelo voto em si, foi pela oração. E aí esse voto aí criou uma espécie de misticismo dentro da Igreja de Deus e Amor, né? Todo mundo queria usar. Ah, vamos pegar o voto. Aí fazia o seguinte, dava oferta na igreja e continuava com o voto. Ia pagando mensalmente e continuava com o voto, como se a bênção estivesse no voto. Aí colocava o voto nas janelas de casa, no carro, colocava o voto em vários lugares. Depois eu vou contar algo que ocorreu comigo quando era criança. E a fé era no voto, não, voto livramento, vai para o voto livramento. É a mesma coisa que o católico anda hoje com o crucifixo. Não, eu estou com o crucifixo aqui, o diabo não toca, porque o diabo ele foge da cruz. É a mesma coisa, meus caros. Para analisar. Ah, eu estou com o meu santinho aqui de São Pedro, vai dar minha benção aqui, e aí eu voto. É a mesma coisa, então veio. Aquela influência dele ali, indiretamente se criou essa questão da idolatria. Não que ele quisesse, mas foi falta até mesmo um pouco de discernimento dele. Ao ponto de ter relatos de gente que fez chato o voto. Como assim? Pegou o voto, ferveu água quente, jogou ali e picou o voto e foi dando com talvez algum outro remédio ou às vezes só a água do voto. E aquilo ali poderia até contaminar, porque o voto é papel, né? Tem ali aquele componente da árvore, né, que faz a celulose, que faz o papel. Olha a loucura. É a mesma coisa que eu vou pegar o barro e eu vou fazer um chá do barro, porque eu vou ser curado do barro. Para refutar isso, basta só ler Hebreus 11:1, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem. Grife isso, não se vê. O papel está vendo. Está sendo até quase que um intermediador de você e Cristo. Aliás, de você e Deus. E o único mediador, intermediador entre nós, seres humanos, e Deus é Cristo Jesus. Mais ninguém, não é voto, não é padre, não é pastor, não é santo, não é idolatria alguma. Até porque a gente tem que adorar a Deus sobre todas as coisas. E aí ficou aquilo. Porque tem que contar essas histórias, porque tem gente aí que fala, mas não sabe de nada. E eu sei muito disso porque, apesar de eu não viver na Igreja de Deus e Amor, a minha tia, que está ainda até hoje lá, ela se converteu antes de eu nascer. Acho que em 84. Eu nasci em 88. Então, a gente praticamente conhece muita coisa da Igreja de Deus e Amor de ouvir falar dela. E a minha mãe depois começou a frequentar na década de 90, também por influência dela, e me querer colocar lá, assim, levar às vezes no culto, às vezes ia no culto de crianças, né? Eu me recordo na época a escola dominical que eu ia, que não era bem hoje que se faz escola dominical, né? Tinha aquela brincadeira e tal. Na época a gente aprendia a Bíblia, às vezes tinha bala, tinha lá o chocolate e tal, mas era um pouco diferente do que é hoje. Eu não estou condenando, não, mas estou dizendo como muda também até isso, né? E recentemente eu vi na minha própria igreja eles fazerem um culto para as crianças
com fantoche. Na minha época eu não tinha. Uma espécie, não só do fantoche, mas de teatro também. E então, a gente sabe disso tudo aí, dessas histórias. E também cabe salientar que a pessoa que fez o chá do voto recebeu a cura. E aí, como é que fica? Meu Deus, então nós temos que adorar o voto? Não. Deus cura, está lá em Atos dos Apóstolos. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância e honra a fé daquele que tem fé mesmo na sua ignorância. Mas com o amadurecimento, a gente tem que desfazer as coisas como o apóstolo Paulo disse. Quando era menino, fazia coisa de menino. Quando sou adulto, faço coisa de adulto. Isso no sentido da fé. Quando você está engatinhando na fé, está sendo um neófito, um iniciante, você tem algumas práticas equivocadas. Mas quando você amadurece, você já tem uma outra visão. Por exemplo, eu vou fazer quase 15 anos que eu conheço o Evangelho, que eu sou convertido, apesar de eu ter parado um dado momento, e estou afastado de denominação cristã ou de igreja. Muitos dizem que eu já estou desviado, que já vou para o inferno. Inclusive, vem comentar dizendo: para de estar falando da igreja de Deus é Amor, para de estar falando das outras igrejas, você é desviado, você está desviado, e fica aí falando. Eu estou desviado do sistema religioso há muito tempo mesmo, não é verdade. Agora, de Cristo, eu procuro não me desviar, procuro cada vez mais aplanar meu caminho no Evangelho, porque quem me convenceu dos meus erros, dos meus pecados, não foi Igreja Católica, Igreja Deus e Amor, Igreja Assembleia de Deus, não foi as suas lideranças, foi o Espírito de Deus, como eu já disse num vídeo lá naquele canal, que eu me converti na rua, aceitei a Cristo na rua, quando eu via meu avô falecendo, e eu fiquei pensando, um dia eu vou morrer, e eu quero ir para o céu, eu não quero ir para outro caminho, né? Porque todo mundo vai, e a gente não sabe, eu posso ir agora, posso ir daqui a 100 anos, mas uma hora a gente vai, né? Inclusive, recentemente eu soube aí que teve um rapaz aí de 30 e poucos anos, a vida toda pela frente, e faleceu, e tinha uma vida abastada, com dinheiro e tudo, morava nos Estados Unidos, era aqui da região, né? Mas aconteceu algo, pronto, Deus recolheu, né? Inclusive com essa doença aí que está matando muita gente, lamentavelmente, o câncer. E aí, meus caros, há uma diferença, porque quem convence o homem do erro e pecado é o Espírito Santo, não é igreja, não é cúpula. Deus utiliza, claro, os seus vasos, seus pregadores. Voltando à temática do voto. Depois eu vou ler as mensagens de vocês aí. Já tem gente criticando, né? Eles não sabem o que a gente está falando. Bom, a gente tem que ter lá paciência com alguma coisa, né? Cuidado com a tua língua, refreia a tua língua. Quer dizer, a gente tem que ficar calado, não falar nada que seja verdade, porque está falando mal. Tem gente que não sabe a diferença de falar bem, falar mal e de comentário. Falar eu posso falar coisas para edificação. E comentar eu posso comentar. A Bíblia me dá esse direito. Outra coisa, quando está falando, porque critica a igreja de Deus, não critica outra igreja. Não estamos criticando a igreja, não, estamos criticando práticas errôneas ao Evangelho. Me aponta onde está na Bíblia, voto. Ai, meu Deus, agora é... Não, mas está lá. Calma, eu vou fazer o estudo aqui. Eu vou trazer versículo bíblico. Aí você vai parar para analisar se é verdade ou não. Mas, primeiramente, eu quero contar aquilo que eu tinha dito no início, que fazia quando era criança, e sem eu entender nada daquilo. Era um ato religioso imposto pela minha mãe, que não era nem convertida, não era nem membro da Deus Amor, mas ouviu falar, viu aquelas, vamos dizer assim, mensagem e testemunho de pessoas que receberam bênção com voto do livramento, do chá do voto, da minha irmã lá que ressuscitou e tal. Não estou questionando isso. Eu estou dizendo que não foi o voto que alcançou nada, foi Jesus Cristo, foi a fé delas. Às vezes, como acontece na Igreja Católica, muito, eu alcancei a dádiva, foi do São Pedro, eu alcancei a dádiva, foi do meu sacrifício que eu fiz. Não, foi da tua fé, Deus teve misericórdia, foi Deus que alcançou. Não foi Pedro, Paulo, Maria, nada. Essa é a grande realidade. Como eu disse, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Agora, quando a gente passa a entender o Evangelho, a gente percebe que Deus quer que nós emancipamos, ou seja, quer que nós temos uma certa autonomia diante dele. Porque
não precisa mais de cura, não precisa me confessar diante do Padre. Eu confesso meus pecados em nome de Jesus a Deus. Eu busco em nome de Jesus a Deus. Eu não preciso de intermediador. Enquanto que muitas pessoas não parar para entender isso, vão continuar alienadas, fanatizadas, fazendo aquilo que o homem quer e não aquilo que Deus quer. E Pedro disse que mais vale obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Então, deixe de ser cego. Aonde que tem um dogma, aonde que tem uma doutrina na Bíblia, faça voto para receber bênção. O receber bênção é ser obediente à palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Como eu disse, voto é promessa, não é envelope. É heresia que, inclusive, graças a Deus, o Johnny Mange, quando estava na Igreja de Deus Amor, falou sobre isso. Falou contra o chá do voto. Falou contra utilizar o voto como um amuleto, como uma espécie de idolatria, bem como água ungida que tinha muito na Igreja de Deus Amor, e não adianta os Mirandas mentir, até o missionário uma vez disse que não tinha, mas tinha, porque tudo isso ele herdou do catolicismo dele. E eu, como não fui católico, né, fui lá só batizado, porque também me forçaram a ser batizado católico, pai que nem compareceu no ato lá do batismo católico, né, para mim não surtiu efeito nenhum, ainda inclusive tive uma madrinha que também não... Bom, deixa para lá. Então, não adianta essa coisa forçosa. Voltando ao voto. Eu tinha, deixa eu ver, 6 anos. Eu fui para a escola com 6 para 7 anos, né? A minha mãe dizia o seguinte: Bruno, para Deus te livrar, leva o voto. Aí eu levava o voto. Mas sabe onde que eu levava o voto? Porque muitas das vezes não tinha na calça bolso. Na minha, eu não vou dizer a palavra, mas vou dizer peça íntima, para você entender. Era plastificado e ela colocava na minha peça íntima. Ou seja, naquele lugar lá onde você deve estar imaginando. E eu ia com aquilo toda a vida. Não, porque Deus vai te proteger. E às vezes eu não entendia por que eu tenho que usar isso aqui. Porque às vezes até me dava uma dor aqui, ó. Porque era um plástico ali perto do onde você fazia a sua urina, né? Do seu órgão genital. Eu não entendia. E eu usava aquilo ali. Quando eu tinha bolso, tinha que usar. E quando tinha bolso, usava no bolso. Mas por que disso, né? E eu também não era cristão, não tinha lido Bíblia, não sabia de nada. Tanto é que ela nunca leu a Bíblia. Até mesmo a minha tia, que se converteu em 1984, nunca leu a Bíblia toda, ela já me confessou isso. A não ser que ela leu agora há pouco. Nunca leu ela toda. Então, por isso que eles são enganados, porque não lê a Bíblia. E o que a própria Bíblia diz? Ou Jesus disse: o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Por falta de conhecimento, o povo foi destruído, já dizia o profeta. Então, eu não sabia de nada disso, eu obedecia, né? Porque ela era minha mãe e era meu pai também junto. Eu não fui criado com pai e mãe, né? Eu fui com meus avós e a mãe junto. Né? E meu pai era o meu avô, figura paterna. Ele não falava nada disso, ela que falava, então eu utilizava. E teve uma vez que eu perdi esse voto, só que eu acabei vendo, encontrei, ele em cima de um sótão, melhor dizendo, de um telhado da escola, todo desfeito, feito um aviãozinho dele. Tipo aquele aviãozinho que faz com papel, fizeram um aviãozinho e colocaram ele lá em cima. Aí eu, meu Deus, que pecado, o que eles fizeram? Porque a minha mãe ficava assim, ai, coitadinho do voto, o voto parecia uma pessoa já, era um Tamagotchi, né? Tinha que cuidar do Tamagotchi, vocês lembram do Tamagotchi, aquele brinquedo que ele tinha que cuidar, que era o cachorrinho, gatinho e tal, era um Tamagotchi, né? Depois, quando eu me converti, e fui lendo a Bíblia, primeiro ano de conversão em 2005, até 2006 eu li ela toda, uma vez, depois fui lendo, e em menos de 2 anos já tinha lido a Bíblia 3 vezes todas, praticamente. Li, reli, reli. E eu fui percebendo, onde está esse voto aí? O que tem a ver esse voto? Eu fui obreiro, pedi o voto, mas eu nunca coloquei a fé muito no voto, e nem exortava o povo a colocar fé no voto. Eu dizia, olha, esse é um envelope, então somente. Você pode cumprir a sua promessa, que o voto é promessa, Deus pode honrar, você colocar a oferta aqui, mas quem deu a bênção foi Deus, não foi o voto. Só que na Igreja de Deus Amor, até hoje ainda tem esse mito. Não, foi o voto que deu a bênção. Foi isso, foi aquilo. Mas isso não tem respaldo bíblico.
E uma das normas da própria Reforma Protestante de Martinho Lutero, porque nós somos da Reforma Protestante, querendo ou não, apesar de ter outros movimentos paralelos ou concomitantemente à Reforma, era que nós devíamos só atentar por aquilo que estava escrito na Palavra de Deus. Nossa regra de fé é a Palavra de Deus, inclusive vem com a expressão sola Escritura, em latim, se eu não me equivoco. Sola fide, sola Escritura, só a fé e só a Escritura. E da Escritura, no Novo Testamento, a gente nem encontra a palavra volta. Vocês pararam para analisar isso? Né? Nós não encontramos. Mas vamos aos estudos, né? Porque eu já falei demais aqui, já teve gente me criticando e tal. Mas critica por conta da ignorância. E eu perdoo, né? Se Deus perdoa o tempo da ignorância, quem sou eu para não perdoar? Porque também já fui muitas vezes, e nesse assunto também ignorante. Vamos lá ao estudo. Tudo começa a partir do voto de quem? Do voto de Jacó, né? Gênesis 28, 20, 22, que diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, que faço, e me der pão para comer, roupa para me vestir, ou para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Também tem a questão do dízimo, começa com Jacó. Jacó, para quem não sabe, é Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, e veio a nação de Israel e as 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó. Bom, são praticamente aí os pais da nossa fé, vamos dizer, né? Porque Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos vendo coisas aqui antes da lei, né? Porque esse voto foi feito antes da lei. E o voto, ele é mencionado antes da lei, na lei e até mesmo na graça. Mas em cada dispensação, vamos dizer assim, em cada tempo, tem uma configuração diferente, tem um conceito diferente, e principalmente na graça, que já eu vou adentrar. Na graça, quando falo, já é no Novo Testamento, com as palavras de Cristo, como a igreja primitiva lidava com isto. Lembrando, como já disse, voto é promessa. Então, o Jacó fez uma promessa a Deus. Se tu for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, Senhor, meu Deus, eu vou fazer aqui a tua casa. Eu vou fazer, vamos dizer assim, perdão, um altar para o Senhor, para adorar, porque outrora não se tinha configuração de igreja, né? Nós estamos falando antes da lei, inclusive. Não tinha. Eles faziam um altar, às vezes, para fazer sacrifício a Deus com animais, ou faziam um altar para lá fazer uma espécie de devocional, adorar o Senhor, ou na sua própria casa, enfim. Tinha um local lá para adorar a Deus. E deve ter, sim, um local para a gente adorar a Deus. Mas isso não fica, ou não deve ficar, restrito a templo, porque a tua casa, o teu quarto, como o próprio Jesus disse, pode ser um local de adoração a Deus. Se você trancar a porta e ficar orando a Deus, o Pai vai ver, vai recompensar e vai lhe abençoar de uma maneira tremenda e poderosa. Pode ser no monte, pode ser nas matas, pode ser na rua, se você tiver espírito de oração. No entanto, como não tinha esse conceito, não tinha, de fato, essa sabedoria, porque é um processo evolutivo, se a gente for para analisar a história, no conhecimento, na sabedoria, porque o dom tinha, mas só que tem que despertar o dom, né? É que nem hoje. Hoje, as crianças já nascem praticamente com o dom aí da sabedoria, mas se elas despertar, vão ter bastante mais sabedoria. Inclusive, tem pesquisa que diz que a gente não usa nem 10% da nossa capacidade intelectual, ou que dá para se expandir no nível de inteligência que é comportada pelo nosso cérebro. Como eu estava falando, hoje em dia as crianças já nascem na época da tecnologia e sabem muito mais coisa do que a gente. Por exemplo, ontem mesmo eu encontrei uma prima minha segunda, ela tem 6 anos, eu sei que ela me acompanha aqui no YouTube, e ela me viu, já me reconheceu, né? Eu assinei para ela. Quer dizer, com 6 anos ela já está no YouTube. Sabe quanto tempo que eu fui para estar no YouTube? E conhecer o YouTube mesmo foi pouco tempo, foi em 2017.
para ser YouTube, não youtuber, mas para postar vídeos com frequência no YouTube. Quer dizer, há 2 anos atrás. Aliás, hoje está fazendo 2 anos do canal, depois eu vou fazer uma live falando sobre isso. Então, eu tinha 29 anos, 28 para 29 anos. E eu comecei a mexer com a internet com 16 anos. Comecei a começar a conhecer o YouTube com quase 20 anos. Quer dizer, olha a diferença, né? E assim, é a mesma coisa naquela época. Eles tinham a inteligência da época. Imagina se Jacó ressuscitasse, viesse hoje e pegasse a tecnologia de hoje, ou tivesse acesso e soubesse, ele ia ficar, puxa vida, nunca pensei nisso, como é que esse mundo evoluiu tanto assim, como que aconteceu tudo isso? Processo evolutivo. Então, por isso que eles tinham aquele localzinho ali de bênção, e hoje nós temos outras possibilidades, inclusive aqui na própria internet. Eu posso estar aqui orando, eu posso estar aqui pregando, eu posso estar aqui criando uma igreja virtual, online, né? E no momento não é o que eu quero, eu estou aqui só para falar alguma coisa do evangelho que eu aprendi, né? Vamos seguindo. E em Números, a gente encontra algumas passagens de voto, inclusive aquele voto conhecido de Sansão, né? Do Nazireu, está em Números 6. E a Bíblia já dizia em Deuteronômio 23, 21, 22, o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. E em Eclesiastes vai falar isso também, Salomão repetindo que estava na lei. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5, 4, 5, verdade. Mais vale você cumprir aquilo que você prometeu do que não cumprir. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, os políticos que prometem aí não cumprem nada, né? Eles são homens, são corruptos. Eu não vou generalizar, não vou dizer que é todos os políticos, mas a maioria é que pertence à política velha. E é isso que a gente tem de referência no Velho Testamento. Aí temos um voto emblemático ainda no Velho Testamento, que é o voto de Jefté. Poderíamos até citar outros, mas vamos ficar um pouquinho com esse voto de Jefté, que muitos chegam a dizer que Jefté ele deu a sua filha em holocausto. Ele seguiu o rito pagão de entregar a sua própria filha, ou seja, o sacrifício humano, que ela morreu para Deus. Mas não foi bem assim, não, porque tem que ter discernimento para, de fato, saber as coisas, né? Isso está lá registrado em Juízes 11, 29, 40. Jefté, depois que ganhou a batalha contra os Amoabitas, se eu não me equivoco, ele não ofereceu a sua filha como holocausto para ser morta viva, até porque já tinha um exemplo na própria palavra de Deus, que Isaac foi para o sacrifício e Deus impediu, porque Deus não é favorável ao sacrifício humano, e nem muito menos a sacrifício de crianças, como se fazia ao deus Moloque. Isso é coisa perversa, que lamentavelmente volta e meia a gente encontra aí algumas seitas, algumas religiões pagãs, satanistas, de macumbaria, de feitiçaria, que oferece crianças, que oferece pessoas, e às vezes até utiliza a Bíblia de uma maneira equivocada para dizer que é certo, como teve um caso no interior de São Paulo, que a pessoa matava várias vítimas, vários indivíduos, e ainda fazia coxinha, salgados, aqueles empanados com a carne humana. Olha a loucura, canibais. Lamentavelmente nós temos isso, mas é condenado na palavra de Deus, porque Deus enviou o anjo e disse para Abraão, não faça tal loucura, isso foi só para provar a tua fé. Do mesmo modo aqui de Jefté, foi um voto que ele fez, mas não foi para entregar sua filha à morte, foi para entregar sua filha a Deus, porque ela servia a Deus, ela ficou virgem, ela foi entregue ao Senhor para ser casta a Deus, ou seja, para praticar o celibato. Dessa forma que a gente pode depreender do que ocorreu, apesar de ter igreja, até pregadores como Caio Fábio, defendendo não, que Jefté fez um sacrifício pagão, entregou a filha dele mesmo, né? Algo real que aconteceu. É uma longa discussão, mas eu compreendo que seja
até porque se for analisar o contexto todo, que a gente não pode tirar um texto fora do seu contexto, não vira um pretexto para a heresia, que foi um voto nesse sentido. Tivemos o voto também, como já falei, de Nazireu, do próprio Sansão, né? Depois ele foi seduzido por Dalila, ele está lá também em Juízes, e deu no que deu, né? E que o voto dele, inclusive, era deixar o cabelo comprido. Né? E outros criticam, não pode usar cabelo comprido. Pois é, mas o Sansão fez um voto para deixar o cabelo comprido, né? Não poderia tocar em coisa morta, em mortos, coisas imundas, não podia beber bebida forte ou alcoólica e tal. Tá? Agora, nós poderíamos, como já disse, citar até outras passagens que falam de voto. Nós ficamos com essas que já dá, de fato, aí um cenário para a gente entender um pouco de voto, que realmente tinha antes da lei, como é o caso do próprio Jacó, e na lei, já como Sansão, com Jefité, e inclusive em Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e já fala de lei, geralmente em Levítico e Deuteronômio, e Números falam muito da lei mosaica, e ali dizendo que quando fazer um voto é para cumprir, verdade, é inquestionável isso. Agora nós vamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, Jesus Cristo. O que Jesus disse? Jesus, ele acaba com tudo isso, coloca por terra. Como assim, meu Deus, como? Lê lá Mateus 5, 33, 36, até 37, vai lendo, né? No Novo Testamento, Jesus ensinou que o ideal é não fazermos juramentos ou promessas. O que é juramento? É promessa. O que é promessa e juramento? Voto. Também ouviste que foi dito aos antigos, isso lá na lei mosaica, no Velho Testamento, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Não é para fazer perjuros, jurar falso. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Jesus não só condena o perjurar falsamente, como proíbe até mesmo jurar, como até mesmo fazer votos, promessas. Nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estalo dos seus pés, né? Ou o banquinho dos seus pés, ou seja, que sustenta os seus pés. Nem por Jerusalém, por cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Ele ainda orienta que nossa palavra seja sim, sim, não, não. Aí muitos chegam a dizer, mas ele está falando, ele está falando de juramento, não de promessa. Juramento, promessa é diferente. Se a gente for analisar um sinônimo, é quase a mesma coisa. Aí muitos vão lá aplicar. Não, pera lá, está no grego, uma palavra tal. Lá no Antigo Testamento é hebraico, aramaico, me parece. Está outra palavra tal. E tem diferença de promessa e juramento. Não necessariamente tem diferença. Agora, quer dizer, então, que eu não posso mais jurar? Não, Jesus disse, ele recomendou que o ideal não é fazer juramento ou promessa. E que é, como era condenado na lei, o perjuro, jurar em vão, bem como você jurar e cumprir, bem como você prometer e não cumprir, né? E ele recomenda nem prometer. E principalmente prometer sabendo que você não vai cumprir, né? Coisas impossíveis. Por exemplo, Senhor, se o Senhor me dá uma bênção, eu prometo que eu vou fazer 10 anos de campanha de oração todo dia. É impossível, né? Você cumprir isso. Um exemplo, tem tantos outros exemplos. E aqui não está falando de papel, né? Está falando de promessa. E não está falando de dinheiro também, né? Interessante é isso. E lá Jacó também, como nós vimos lá, falou de voto, ele prometeu em criar a casa de Deus, um altar para o Senhor. Ele não prometeu dar dinheiro, né? Também tem que ser salientado isso. Mas cada caso é um caso. Não podemos fazer promessas barganhas para com Deus, essa é a grande realidade. Aquilo que os católicos fazem, aquilo que muitos aí da Igreja de Desamor e dissidentes da Igreja de Desamor. Lá, a Igreja Pentecostal Jesus Cristo, Ademar Lacerda, eles têm voto. A Igreja Visão Missionária do Alexandre da Rosa tem voto, que era tudo da Igreja de Desamor, isso daí, né?
A igreja do Sérgio Sora tem voto. Depois eu vou falar também do Sérgio Sora, né? A igreja Vida em Cristo, Jesus é a Vida, alguma coisa assim, já até me esqueci o nome da igreja do Sérgio Sora, que se deu em 2005. E dentre outros que saíram da Deus é Amor. Eu não sei se na Assembleia também não possuía isso. Na realidade, se já tinha na igreja de Deus é Amor, o missionário também copiou de outras igrejas, possivelmente nas outras igrejas tinha essa prática. Então, voltando aqui, o certo é a gente não jurar. Até mesmo eu via muito quando eu era pequeno. A pessoa diz, olha, Bruno, se tu está mentindo, coloca a mão na Bíblia. Eu já vi até político fazendo isso, tem até vídeos aí no YouTube. Não, coloca a mão na Bíblia, como eu estou falando a verdade. Eu juro em nome de Deus. Não precisa fazer isso. Porque quando você está falando a verdade, não precisa mais ninguém para te justificar. Não precisa. Se ensina ou não que passar disso é procedência do maligno. Inclusive, até no direito tinha isso, e está sendo tirada a questão de fazer o juramento. Não, eu juro só falar a verdade, nada mais do que a verdade, aquela coisa toda, né? Diante da deusa Tebes, que é a deusa da justiça. Ou o juramento, às vezes, você faz a bandeira também, né? Quando eu fiz o serviço, eu prestei o serviço militar, fui dispensado, obviamente, pelo exército contingente, eu tive lá de fazer um juramento à bandeira. Eu juro honrar a bandeira, a pátria e tal do Brasil. Também é outra palhaçada. Não é desrespeito isso. Não é ser antinacionalista, anti-ufonista, né? Ufanista, de adoração à pátria. Não, respeito a pátria, respeito o Brasil, respeito tudo. Mas acho que isso aí é uma ritualística tansa, uma ritualística sem pé nem cabeça, e do ponto de vista bíblico de Cristo não tem, de fato, fundamento. E do ponto de vista da lei, ainda que diga que tem que fazer, tem que respeitar, mas isso não quer dizer nada, porque que adianta estar lá jurando, eu obedeço a pátria, eu vou obedecer a lei do Brasil, mas eu descumpro a lei do Brasil, como fazem muitos políticos, e muitos aí, inclusive, estão nas Forças Armadas, que estão trabalhando na polícia militar, corpo de bombeiro militar, e dentre outras coisas, né? Na área militar, dentre outras áreas, melhor dizendo. Né? Então não adianta, porque a coisa tem que ser de coração. Então, o ideal, de acordo com Mateus 5:36, 30:36, é não fazermos juramentos, promessas ou votos, principalmente os impossíveis de ser cumpridos. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, devemos ser honestos e não necessitamos de juramento. 5:37. Se você fez algum voto a Deus possível de ser cumprido, então cumpra. A questão não é necessariamente proibir o voto. Você pode fazer diante de Deus. Agora, você tem que cumprir, você não pode colocar fé no envelope, como é o caso aí. Se você fez um voto a Deus impossível ser cumprido por causa da natureza humana, ou que viola os princípios divinos, arrepende e peça perdão. E se não tiver, obviamente, de acordo com a harmonia dos propósitos divinos, não se deve fazer. Aí ainda temos, no Novo Testamento, um voto. Mas o Novo Testamento fala de voto, sim. Claro que fala. Como é que está sendo conta? Em Atos 18:2 e em Atos 21, 24, 26, nós temos Paulo fazendo voto. Pois é, como é que tu diz que não tem voto? Paulo fez um voto de rapar a cabeça, né? Aí muitos chegam a dizer que aquilo ali seria uma espécie de voto nazireu ao contrário, porque o certo nazireu é deixar o cabelo crescer. E Paulo faz justamente o contrário. Mas por que Paulo fez isso? Por recomendação de Tiago, para não dar ocasião aos judeus que já estavam perseguindo ele por demais, porque isso realmente era um rito, uma cerimônia dos judeus, fazer votos, fazer prática, mas na igreja primitiva não se tinha essa praxe. Então ele foi lá fazer isso para não dar mais contenda, para não ser mais perseguidos, até porque tinha muitos judeus que estavam se convertendo, e Paulo chega a dizer, me fiz de fraco para ganhar os fracos, quer dizer, ele fez um pouco de judeu ali para conseguir contornar a situação e trazer eles para que eles não viessem serem escandalizados, tanto é que Paulo vai falar em Romanos 14, em diante, se você come legumes e a tua consciência não condena, come. Agora, se causa escândalo, a sua consciência condena, ou se o teu irmão se escandaliza, então é bom que não coma. Então é mais ou menos assim que Paulo contornou a situação. Não é uma regra, é uma exceção à regra.
E o voto dele não foi dinheiro, foi rapar a cabeça, porque existe vários tipos de voto. Agora, eu posso ajudar a obra do Senhor, eu não sou contra a oferta. Eu estou falando aqui de voto, não estou falando também de dízimo. Eu sou contra o mau uso das doações, porque tem que ser destinadas aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aqueles que necessitam, conforme diz lá no Antigo Testamento, na lei, com relação, por exemplo, ao dízimo. Que a finalidade do dízimo não é para fazer templos suntuosos, grandes, megatemplos, e deixar cúpula de igrejas ricas. A função do dízimo, na época, era ajudar o órfão, a viúvo, o estrangeiro, a tribo de Levi, que hoje pode simbolizar os evangelistas, os missionários, etc. Estou falando de dízimo, mas o tema aqui não é dízimo, e também não é oferta, é voto. Estou falando se existe voto na graça, no Novo Testamento. Não sou contra a oferta, porque oferta a gente sabe que tem no Novo Testamento, inclusive a igreja de Coríntios fazia coletas, né? E voto aqui a gente não vê nada de dinheiro. A gente vê uma promessa, uma cerimônia por parte de Paulo diferente, né? Rapar o cabelo, né? Até vamos ver o que está lá em Atos 21, 24, 26. Toma esses contigo e santifica com eles, e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas também tu mesmo andas guardando a lei. É para guardar a lei, para não criar polêmica ou fazer uma celeuma. Todavia, quanto aos que crerem dos gentios, já nós não havemos escrito e achado por bem que nada disso observe, mas só que se guarde dos que se sacrifica aos ídolos e ao sangue do sufocado e da fornicação. Então, quanto aos gentios, crentes gentios, Paulo indicou contra os crentes judeus para que rapasse a cabeça, fizesse o voto, porque senão ele iria sofrer. Né? Lembrando que Paulo, ele era o apóstolo, vamos dizer assim, dos gentios e Pedro dos judeus. Né? Então, Paulo tomou consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e foi ali até que se ofereceu por cada um deles a oferta, que também poderia ser, aliás, a ele deu a oferta, que possivelmente deveria ser dinheiro ou alguma contribuição nesse sentido aí, né? Então, tá aí. Estou falando de voto, lembrando, não estou falando de oferta, vou falar de oferta de outras coisas para falar, vou falar de dízimo. Eu tenho tudo isso falado no canal, tem gente que chega, está vindo agora no canal, né? Não entende? Meu canal, meus caros, é desde 2017, e antes de eu falar de Igreja Deus Amor, eu já até falava outrora, mas antes de entrar essa polêmica aí do Davi Neto, que o pessoal está vindo agora para o canal, e o pessoal lá da Flor do Lis também, porque comecei a falar da Flor do Lis, meu canal tinha mais de 1.000 vídeos, isso mesmo, já tem quase 1.500 atualmente. E eu já falei praticamente de tudo que você possa imaginar, de dízimo, de oferta, de voto, de Bíblia, de ensino. Aí muito vem, você só está atacando a Igreja Deus Amor. Você está vindo só falar porque você só vê nesse conteúdo da Igreja Deus Amor. E eu estou falando da Igreja Deus Amor porque eu pertenci, porque se eu não pertencesse e não conhecesse a fundo, eu não falava também muito, só falava o básico. Eu não estou falando mal da Igreja Deus Amor, estou falando de práticas. Tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é você condenar a prática de determinada igreja, outra coisa é perseguir a denominação, falar por falar, perseguir pessoas que estão lá. Eu não tenho nada contra ninguém da Igreja Deus e Amor, Família Miranda, ou quem quer que seja, de nenhuma igreja. Agora, as práticas que são heréticas, contrárias à sã doutrina, à palavra de Deus, eu vou estar falando e pronto. Perdoe aqueles que já me conhecem aqui, e essa palavra não é dirigida a esses, né? É sim para esses outros, que às vezes vêm aqui como haters, né? Para quem não sabe o que é a palavra hater, é pessoas que fazem comentários maldosos, me rotulando disso, já me jogaram até praga, para que Deus arrancasse a minha língua fora, que desse uma gangrena na minha língua. Olha os crentes que nós temos, que foram educados. Aonde que você encontra uma coisa dessa? Aliás, tem que dar gangrena naquele que prega preceitos humanos e que prega falsas doutrinas, que eu nunca preguei, desde quando, inclusive, era convertido, estava dentro da igreja, né? Que eu era convertido, porque ainda sou, né? De um jeito um pouco diferente, estranhoso para muitos, mas ainda sou. Porque a minha comunhão é com o Pai, com o Filho do Espírito Santo. Eu tenho pecado, eu sou melhor do que ninguém. Eu já disse aqui exaustivas vezes. Vamos ver aqui os comentários, pessoal. Uma churrada de comentário. Boa tarde.
Ensina o caminho que teu filho deve andar, o caminho foi ensinado para nós, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Voto de Ananias e Safira. Aquilo ali não foi voto. Voto de Ananias e Safira, aquilo não foi voto. Aquilo era uma construção unânime da própria igreja para ajudar a obra do Senhor. Era uma comunidade. A mesma coisa que eu estou aqui, tem 10 aqui na live. Eu me ajunto com vocês e vamos fazer uma sociedade, entre aspas, aqui. Cada um vai ter que dar 30%, 40% do que tem. Nem era dízimo aquele também. Nem era dízimo. Aí Ananias e Safira receberam, né? Porque é aquilo, né? Eles utilizam aquele versículo de graça receber e de graça dar, mas eles só querem receber de graça. Dar de graça eles não querem, né? Aí pegaram um pouco para eles. Pegaram um pouco para eles. E não deram. Todo mundo jogava as suas herdades ali, né? Suas herdades ali. Inteira. E eles não. Aí, quiseram enganar o espírito de Pedro, morreram, né? Porque a gente não pode enganar o espírito de Deus. Não tem como. Agora, me aponta ali, eu quero que vocês me apontem ali, se está escrito a palavra voto. Não, eu quero que aponte Atos dos Apóstolos, porque esse aí que chama a gente de falso profeta não sabe que a gente leu a Bíblia, né? Ele chama a gente de falso profeta, mas ele nunca leu a Bíblia. Né? Ele só sabe repetir as pregações dos outros, né? Que pregam distorções, como, por exemplo, dizer que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e você vai para o inferno. É, isso aí. Eu vou ler aqui, eu tenho a Bíblia online, de Safira, eu vou ler o texto, eu quero ver que vocês me digam aqui se tem palavra voto. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depósito aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Porque mentir foi ao Espírito Santo, não foi a Pedro. E retivesse parte do preço da herdade, guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e o grande temor veio sobre os que vinham e ouviram. Levantando os moços, cobriram o morto e transportaram para fora, ou sepultaram. E passando o espaço de 3 horas, então também a sua mulher, não sabendo do que havia acontecido, e disse, Pedro, diz-me, vendesse por quanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto, mentiu. E Pedro lhe disse, porque é entre vós concertastes, né? Concertastes, é verdade, para tentar o Espírito Santo, Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu seus pés, expirou, entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham eleitos em camilhas para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. Ali, interessante, né? O pessoal fala de voto, né? Ali não tinha voto. Tinha um acordo entre eles. Eles eram obrigados a cumprir aquilo? Era obrigado, porque estavam recebendo. Um acordo não necessariamente é um voto. Porque você faz um acordo, por exemplo, na justiça. Se você descumprir, você tem sanções. E ali também está falando de outra coisa que muitos crentes fazem e que não pregam, né? Que é a mentira. Tem muito mentiroso por aí, pregando em cima do púlpito, revelando o voto, revelando oferta, que é para dar, porque se não dá, vai para o inferno, e se não dá, não vai ser próspero. Se fosse para acontecer o que acontecia com Ananias e Safira naquele tempo, esses já estavam todos no cemitério. Haja cemitério para enterrar falso profeta, né? Ali, meus caros, era oferta, doação, comunidade, dinheiro que eles recebiam, coisa que a igreja nem faz hoje em dia, né? Interessante que a igreja exige, às vezes, você fazer voto para ajudar, mas a igreja não dá nada em troca, né?
ela não paga as custas fúnebres de... Não vou dizer que são todas, mas a grande maioria faz isso, não pagam as custas fúnebres, perdão, dos paupérrimos, das pessoas pobres. Elas não fazem cesta básica, mas a igreja ali fazia. Ananias e Zafira, eles ganharam todas as quantias das herdades dos demais. Só que quando era a vez dele de contribuir, eles não queriam contribuir. É o que fazem muitos picaretas da fé ultimamente, né? Só sabe pedir, mas dar eles não dão. Eles sabem pedir a casa, o carro, o teu dinheiro, tudo que tu tens. Mas eles dão, mover uma palha, nada. Acontece aqui que está lá em São Mateus 23, que diz que os fariseus, ele só sabe falar, e não move nenhuma palha. E não fazem aquilo que eles dizem, configurando aquele ditado que diz, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A pessoa, ela entende tudo errado, né? Os haters são coisa de doido. O que eu falei da minha avó, que fala da sua avó que não lê a Bíblia? Minha avó leu a Bíblia, sim. Muito sábia para a idade dela. E Deus agraciou ela com a benção da longevidade, que durou 95 anos. Que no tempo de hoje, por conta da rebeldia, é difícil durar esse tempo. Nem sei se eu vou durar. Né? Porque ela sempre foi temente ao Senhor. A minha avó, ela, quando era católica, que ela fazia. Depois que ela se converteu, ela não fazia mais essas promessas. Porque os católicos fazem. Ó, a Neide Parente falando, eu sou da Batista, nasci no Evangelho, graças a Deus, não virou nem para a esquerda nem para a direita. Sou avó, moro em Salvador, Bahia, e nunca ouvi nada falar, nada fora da Bíblia no canal. É verdade. Porque mesmo que eu não chegue a cumprir o que está na Bíblia, eu vou defender a Bíblia. Eu vou fazer a apologética da palavra do Senhor. Porque eu não sou picareta, né? Nunca fui. Agora, eu tenho minhas falhas, tenho meus pecados, mas nessa questão do voto, Deus já me abriu os olhos há muito tempo. Porque se a gente fazer algum propósito com Deus, é com Deus, não é com homem, não é com papel, não é com envelope. Eu estou questionando isso. E também estou falando que o voto na Bíblia não é mencionado, ou se é mencionado, é poucas vezes com relação a dinheiro. Estou dizendo a palavra voto. Coloca lá. A Bíblia online digita voto, o que aparece? Não aparece. Inclusive ali, de Ananias e Safira, não é voto. É um acordo entre eles. Tem uma diferença. Então, quer dizer, quando você faz um acordo na justiça, ali é voto para cumprir? Não, é acordo. Acordo tem que ser cumprido. Tem até um princípio no direito que os acordos têm que ser cumpridos. Até vou ver se eu encontro aqui, que eu já me esqueci, é uma expressão em latim. Do contrário, a pessoa vai sofrer sanção. É óbvio. A mesma coisa é você dizer que é cristão e não ser. Você está sendo hipócrita. Vou ver se eu encontro aqui o princípio em latim, né? Direito. Pacta sunt servanda, eu acho que esse é o nome, exatamente. Exatamente, pacta sunt servanda. Os acordos devem ser mantidos, ou seja, também cumpridos. É um vocábulo latino que significa os acordos, os pactos assumidos devem ser respeitados, os contratos assinados devem ser cumpridos. É um acordo. Pacta sunt servanda, sunt servanda. Vilma, Deus abençoe o que... Assim vou chorar o voto das amigas do seu pai de FT. Sim, fazia vários tipos de voto, verdade.
Sim, o voto de Jacó, falei aqui, né? Vamos ver aqui, estou vendo a mensagem de vocês, né? Sim, possível ser cumprido. O casal morreu por mentir, vender por um preço e ficou com o restante da montante. Isso, não cumpriu o acordo. Tu entra numa sociedade, faz um acordo e não cumpre. Como tem gente que faz pacto com o diabo, pacto de sangue e não cumpre, né? Aí já era. Ah, maravilhoso. Era a igreja primitiva, é verdade. Uns ajudavam os outros, né? Não tinha essa de só pedir, 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 pedir e não ter ajuda nenhuma. Ah, não. Olha, ajuda a igreja, que em troca você venha, você tem a proteção divina. É uma espécie de comprar a benção, né? Deus não vende benção nenhuma. As bênçãos, a proteção de Deus estão à venda. Até porque Deus não precisa de dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. E Deus também não quer ser baganhado, não. Quer dizer, ô Senhor, eu paguei o voto certinho, eu quero a benção aqui agora. Não podemos exigir de Deus. Aliás, ele que deve exigir de nós, né? Que exige de nós. Tanto é que ele diz: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Nós temos que fazer a nossa parte. Boa tarde, Bruno. Eu creio, Bruno, sei que você tem experiência com Deus muito coerente, sim. O pessoal aí, eles são fanáticos à placa da igreja, né? São fanáticos a algumas liturgias da igreja, não sabe questionar. Aí agora eu vou falar daquilo que eu tinha dito. Como surgiu isso tudo aí na Igreja Deus Amor? O voto do livramento sempre existiu e também tinha um voto chamado Sangue de Jesus tem Poder, que também já é muito antigo. Esses outros votos, que até inclusive eu fiz um vídeo anterior aí, escrito Lodebar, isso aí tudo heresia criada a partir da teologia da prosperidade, que o senhor Sérgio Sora, que era genro do missionário, que era o casado com a Leia Miranda, que depois separou da Leia, criou um ministério próprio. Ela também saiu da Igreja de Deus Amor, criando esse ministério próprio em 2005, foi na data exata que eu passei a congregar na Igreja de Deus Amor. E depois ela retornou aí só com a morte do pai, e já separada, desquitada, e do senhor Sérgio Sora, que continua ainda com a igreja dele. Ele que criou isso, pegando de outras igrejas como Universal, do Reino de Deus. Então, vamos fazer vários tipos de voto aqui, porque a gente consegue ganhar. Vamos fazer a campanha do voto tal, a campanha do voto tal, a campanha disso, a campanha daquilo, a campanha daquilo outro e tal, para ganhar dinheiro. Só dinheiro, dinheiro, mais dinheiro. Enquanto isso, a gente na pobreza, na pobreza, na pobreza. Porque é um absurdo. Tinha que fazer voto, tinha que cumprir a voto de 50, de 100 reais. Sem falar, por exemplo, que nós, como era obreiro, tinha que cumprir o voto da ceia. Tinha que pegar o voto da reunião. Se não pagasse, não podia mais ser obreiro. Se eu não pagasse o dízimo, eu não podia estar pregando mais em cima do púlpito. Eu não sei se atualmente é assim, mas na minha época era. Então, esse pessoal não tem senso crítico, né? Eles acham que é tudo, ele está falando contra Deus. Eu estou falando contra Deus? Não estou questionando nada. Eu não estou mesmo. E também, com relação a voto, tem a questão do sacrifício de tolo. Porque não adianta eu sacrificar se eu não tiver obediência, porque Deus vai nos conceder a bênção se nós formos obedientes à promessa dele. Primeiro, esforça-te por um ano que eu serei contigo. Segundo, promessa do Senhor. Não é promessa nossa para Deus. Agora é o contrário, né? Inverteu. É Deus promete para nós. E Deus diz na sua palavra: passa os céus e a terra, as suas palavras vão onde passar. O que Deus disse lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10? O que ele disse? Aquilo que não subiu ao coração humano, aquilo que os olhos não viram, isso é na versão Almeida, aquilo que os ouvidos não escutaram, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Promessa de Deus, de bênção, de prosperidades, nessa vida e da vida eterna, por seguinte. Tanto é que Jesus também disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele veio para dar vida e vida com abundância. Agora, a gente tem que fazer a parte nossa, que é o que? Amar a Deus, né? Como eu disse ali em 1 Coríntios. E amar a Deus é amá-lo sobre todas as coisas. Ou seja, obediente à sua palavra, não a homens, para a gente ter a benção. Quer dizer, se eu sou desobediente, eu posso fazer voto. Ah, Senhor, vou fazer um voto aqui pagando tanto para ti, que eu quero a benção material, que eu quero isso, que eu quero aquilo.
Pode não vir, por quê? A questão é de bênção, da parte de Deus, fazer aquilo que lhe agrada. O que é fazer aquilo que lhe agrada? Adorar sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tanto é que, com relação à oferta, se você fizer uma oferta e tiver mal com seu irmão, Deus não recebe a tua oferta. Jesus disse isso. Que eu não sou contra oferta. Querem fazer o dízimo? Fazem nas igrejas, mas eu particularmente, não sou desses exagerados que querem acabar com tudo. Eu não concordo com dízimo. Não concordo mesmo porque no Novo Testamento não tem dízimo. E o dízimo é para seguir aqueles requisitos, aqueles objetivos ou finalidades que estavam lá no Velho Testamento. E que, lamentavelmente, hoje não se segue, que é ajudar o órfão, a viúva. Agora, algumas igrejas, como a Assembleia de Deus que eu vi, e dentre outras, estão fazendo algumas coisas, né? Mas são poucas ainda, estão muito aquém do que deveriam fazer. Que é, por exemplo, pegar o dízimo e fazer casas populares para os necessitados. Isso é do Evangelho, verdade. Tá? Com relação ao voto, não existe voto no Novo Testamento. Por quê? Se a gente quer receber as bênçãos de Deus, só aceitamos a Jesus Cristo, nascemos de novo, a bênção já está na nossa vida. Precisamos fazer barganha com Deus, exigir de Deus, nada disso. Mas se você vai colocar fé em voto, o problema é seu. Você está errado. Se você pega um voto, colocando, não, eu vou pegar esse voto e vou receber a bênção. E depois, se você sabe também se aquele dinheiro que você está dando para determinada igreja não é para ajudar o necessitado, você também está pecando. Está sendo conivente com a má prática, com o desvirtuamento exatamente do destino. Exatamente de onde era para ir. Mas vai você ajudar alguém que está na rua, sem o que comer, sem o que beber, sem teto, que ali Deus pode recompensar. Porque aquele que ajuda o pobre, Deus empresta para Deus, ele pagará o seu benefício, com juros e correção monetária. Agora, Deus não quer que nós façamos qualquer coisa simplesmente para ganhar a bênção, né? Mas se como um ato voluntário, altruístico, filantrópico. Muitos não vão entender essa palavra, no sentido de fazer caridade mesmo de verdade, não para se aparecer, se promover, porque Jesus também condenou isso. Enviar mensagem. Na minha igreja, o pastor pede ajuda para a pessoa desempregada. Bom ato na igreja. E nós ajudamos. E também na igreja fornecer cesta básica mensal para a família, Estado. Amém. Isso aí é de Deus. Por exemplo, na igreja de Amor tinha um regulamento que era para fazer isso, mas as igrejas não faziam porque tem pastores avarentos, também tem isso. Às vezes a igreja é certa, até no seu estatuto, até na liderança, vamos dizer, mundial das igrejas, só que tem gente que está lá que não faz. Ou quando a liderança mundial é perversa, tem gente lá que quer fazer e não pode fazer. Eu entendo isso também. A pessoa quer defender sua placa de Deus, esquece que nós somos a igreja de Cristo. Sim, temos o Espírito Santo, mas tem que esquecer as 4 paredes de tijolo. Até se precisar de ajuda para aluguel, na minha igreja ajuda, olha só. Na minha trabalhamos com social também, até psiquiatra, psicólogo, muito bom, muito parente. Evitar básica, verdade, Deus somos nós, da glória a Deus, e a maçã por amor a nós, sim. Está aí. Agora, olha a coisa esdrúxula e idólatra. Né? A minha mãe fazia isso, depois que eu fui saber, para entender que era falta de conhecimento, colocar um voto em envelope dentro do meu bolso, não tinha bolso, colocava lá, né, a peça íntima, aqui, vamos falar outra palavra. Como se aquilo ali fosse dar a bênção para mim, e não fosse a minha obediência a Deus, o meu temor a Deus. Né? E eu, sendo criança, eu já estava até meio que livre disso, porque Jesus disse que as crianças, elas são do seu reino, as tais é do seu reino, né, que não tem pecado, são puras. Que eles incultam na cabeça. Às vezes são pastores que não têm o devido conhecimento da palavra de Deus, mas tem alguns que vão com uma fé mesmo para ganhar dinheiro, para ser avarento, etc, etc. A petição de dinheiro por demais.
Culto não deveria nem ser petição de dinheiro, deveria ser prestação a Deus tão somente. Quisesse pedir ajuda, lá no final do culto, que uma época na Igreja dos Amores fazia assim. Aí depois, por conta da ganância, perdão, e da avareza, já começava a pedir na metade do culto, antes do culto, ou no início do culto, já virou uma baderna, uma balbúrdia, uma confusão. E já misturando até com revelação, com profecia, tudo isso. E não procede. Gente, Bíblia. Morreu, eu não sabia. Uma irmã que até eu gostava muito, a irmã Nilda. Até me emocionou um pouco. Nem sabia que ela tinha falecido. Ela pertencia à Igreja de Deus e Amor, mas ela não tinha muito essa coisa de estar muito ligada ali à placa. Ela falava das outras igrejas e tal, assim, com outros irmãos e tal, né? Ela queria saber era do pessoal estar com Jesus e na doutrina de Jesus. Tinha 72 anos. E essa irmã, por exemplo, ela fez tanto trabalho assistencial, no sentido de visitar pessoas. Ela não podia ajudar as pessoas, mas ela visitava. Isso é assistência também, assistência espiritual. Visitar nos hospitais, do que muitos pastorzões que vinham para cá só queriam encher seus bolsos. Ela dedicou a vida dela toda praticamente a isso. Não sei exatamente quantos anos de conversão que ela tinha, se tinha 20 ou 30 anos, mas ela lutava nesse sentido. E era tão desprezada pela igreja, precisava, às vezes, da ajuda da igreja e a igreja não ajudava, né? E ela, com toda certeza, teve seu galardão e muito, porque eu tenho certeza que muitas almas ela ganhou para Jesus na última hora, inclusive, porque ela ia lá. Ela ia lá quando a pessoa estava no fim do fim, a dizer assim, né? Já na UTI, CTI, se ela tivesse oportunidade lá, melhor dizendo, né? Se o médico liberasse para ela falar algumas palavras, ela fazia o apelo lá. Ela ia orar. E os pastorzões, só nos seus carrões, cheio de ouro, aqui, acolá, cordão de ouro, relógio de ouro, e dentre outros, mas visitar os órfãos, as viúvas, os hospitalizados, que a Bíblia diz para a gente visitar, os presídios, orar por eles, nada, né? Sem memória dela, não sabia, fui procurar recentemente, se eu soubesse, tinha feito até uma homenagem aqui no canal, mencionando o nome dela, né? Era a Nilda, mas chamava ela de Nilda, e ela, inclusive, era muito aqui da minha família, falava algumas coisas, falou algumas coisas para minha mãe, até se cumpriu, mostrava algumas visões para ela, algumas coisas que se cumpriu, que ela fazia muito esse trabalho de visitar o pessoal, né? A gente gostava dela. Mas essas pessoas não têm valor, sabe? O que tem valor é o pastorzão lá da profetada, da revelada, né? Depois, pobre, humilde, não. Não vi muita coisa disso, acepção de pessoas com relação à própria Santa Ceia. A minha avó, porque dava dízimo, não podia mais ir para a igreja porque ela estava com leucemia. Eu acabei encontrando um vídeo da minha avó bem num estado deplorável. Qualquer dia eu vou colocar no canal, já nos últimos dias da sua vida. Pensei que eu não tinha esse vídeo. E aí o pastor vinha trazer a Santa Ceia para ela, né? Mas vinha porque ela dava o dízimo. Se ela não desse o dízimo, aí não vinha. Onde que isso é bíblico? Onde que na igreja primitiva, se não desse o dízimo lá... Porque ali, no caso de Safira e Ananias, é porque eles tinham condições de ajudar. Eles venderam uma herdade e deram. Mas se eles não tivessem condições de ajudar, os irmãos iam ficar ajudando essas pessoas até elas conseguirem. Como é que você vai exigir de alguém que está desempregado, de alguém que não é aposentado, de alguém que não tem condições financeiras para se manter, dar o dízimo, dar oferta, dar voto, e ainda tirar da comunhão, da ceia, ou tirar do rol de membresia da igreja, como fizeram com uma senhora que tinha quase a idade da minha avó, morreu antes da minha avó, mas não dava porque ela era pobre. Aí me disseram, porque ela não está na doutrina, porque ela não está na doutrina dos outros costumes, porque ela não vem para a igreja. Pô, mas ela não podia vir. O pessoal, eu falo aqui da Igreja Deus e Amor, né? Não é para atacar a igreja, e nenhuma outra placa. A Neide falou da Batista, eu já frequentei a Batista. Antes de eu ser membro
ter me convertido, eu já digo, né? Me convertido na rua, depois fui membro e obreiro de Deus Amor. Eu visitei 2, 3 vezes o Batista aqui, mas a Batista aqui era uma chamada Batista Esperança. Acho que eu visitei 2, 3 vezes, a convite. Visitei a Igreja Assembleia de Deus quando era criança, adolescente também, até porque é próximo da minha casa. Eu fiz um vídeo lá falando que eu me converti na rua, e eu, inclusive, estava os irmãos lá ensaiando instrumento na Assembleia de Deus, eu gravei naquela igreja ali que eu ia também. Então, quer dizer, eu não sou de atacar muita igreja, eu já fui na época, mas eu atacava, na realidade, não era as igrejas, era a doutrina, né? As falsas doutrinas, assim como sou até hoje. Atacar as doutrinas equivocadas. Aí muitos dizem, está atacando a Edir Macedo, está atacando a Igreja Universal, está atacando a Igreja não é quadrangular, como é, Internacional da Graça, também se for quadrangular, qualquer uma outra. Estou trocando as doutrinas. E aí tinha muitos irmãos aí da Batista, né, que vinham na nossa igreja também, na Igreja Batista, na Igreja de Deus e Amor. Mas eles vinham, sabe quando? Nas campanhas de bênção, né? Porque o pessoal gosta de bênção. Gosta de bênção, campanha de libertação tal. Só que, inclusive, dessa Igreja Batista Esperança que eu frequentava uma época, que eu frequentava não, que eu visitava, né? Frequentar é ter uma regularidade, visitar é uma vez ou outra. É isso que eu fazia, quando eu era convertido. Inclusive, uma vez trouxeram o ex-maestro do Silvio Santos, Luiz Bilani, que participou do Qual é a Música e do Som Brasil na Rede Globo. Veio para a Igreja de Deus Amor, tinha te convertido na Igreja de Deus Amor, mas até agora eu não sei aonde ele está. Nem sei se aquilo tudo que ele falou era verdade, porque também tinha essas celebridades que vinham, aprontavam e tudo, ganhavam seu dinheiro, pediu muito voto aquele dia, inclusive, fez o voto para a igreja toda e ele ia dando voto para cada um. Né? Ele saía lá de cima do púlpito, dando voto, ó, irmão, faz a voto aí que vai vir a benção. Mas é para garantir o dinheiro, fora as ofertas lançadas que ele pediu. Né? Aí, porque ele tocava, né, muito bem, né, maestro, imagina, tocava tudo quanto é hino que você possa imaginar, e harpa cristã, cantor cristão, e também da própria Igreja Deus Amor, da Voz da Libertação, tudo fazendo sol, tudo, né, maestro. Então, o cara é um fenômeno. A igreja que comportava o quê? 100 pessoas sentadas, ali devia ter mais de 200, 300 pessoas, porque estava um monte em pé, né, estrela, o ex-maestro Santo, para fazer aquele marco, tudo isso na minha cidade, né. Aí depois começou a converter algum jogador de futebol, como capitão da Portuguesa, que inclusive a Portuguesa esteve na final em 1996 do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e perdeu. O capitão jogava na Portuguesa, o capitão foi do Brasil e tal. Aí, esse escudo com essa gente vinha, né? O da Silva, do Flamengo, era um volante que eu conhecia também, que eu via na TV. É tudo assim, né? O pessoal gosta de campanha de bênção. Tá? Aí vem. Mas assim, de ensino o pessoal não vem, né? Porque é muito quadrado. Né? Tinha um, que já para encerrar isso aí, né, eu estou falando um pouco de Batista, quando eu for fazer minha carteira de habilitação de motorista, era da Batista. E dessa Batista aí que eu ia, mas ele não era da época que eu ia. Então ele estava com a Bíblia dentro do carro, lá. Ele estava na autoescola e a Bíblia dentro do carro. Ó, está a minha Bíblia aqui. Sou cristão e tu, como é que estás? Não está mais lá na igreja lá? Eu já fui muito lá na tua igreja, mas tua igreja lá é muito quadradona, não sei o quê e tal. Aí deu até uma discussão um dia, porque eu já estava com esse posicionamento de sair do sistema, de me libertar um pouco do sistema. Porque você pode estar até mesmo dentro da igreja e se libertar do sistema, só você não deixar o sistema te enganar. Eu digo, o sistema é esse sistema aí de vender a fé, de comercializar a palavra de Deus, de distorcer a palavra, de criar heresias, como Benihim agora está, entre aspas, reconhecendo que errou, né? Errou, mas está reconhecendo que está abaixando as finanças dele. Então, é uma discussão, talvez um outro vídeo eu falo um dia sobre isso aí. Acho que eu já até falei alguma coisa. Porque eu estava fora da igreja, aí já é desviado. Fora da igreja, está desviado. Da denominação, sendo que tu és a igreja do Senhor. Então, para fim de conversa, já que eu me alonguei por demais, deixando claro que ofertas existem tanto no Novo, claro, no Velho e no Novo Testamento. Dízimo, a gente vê menção apenas no Velho Testamento, Jesus falou, mas não como uma obrigatoriedade.
Jesus falou que os fariseus davam os seus dízimos e se gabavam, né, como teve aquele republicano, também falou que eles davam as hortaliças, mas eles não tinham misericórdia, não tinham amor, quer dizer, eles davam da hortaliça, do cominho, do endro, e tinha aquela problemática. Lembrando que Jesus estava obedecendo a lei judaica, do judaísmo, isso não quer dizer que na própria igreja primitiva se tinha disso, porque a gente não vê menção na igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela começa a partir de Atos dos Apóstolos, que ali está dizendo os atos, as ações dos apóstolos, né? E nas cartas paulinas, de Pedro também, a gente percebe que não tem nada de dízimo ali, tem coletas, tem ofertas, temos a menção do voto, como eu disse, mas foi de rapar ali o cabelo para não dar problema, que o apóstolo Paulo fez, né? E com relação ao voto, tem no Velho Testamento, tem antes da lei, tem na lei, mas no Novo não se tem. Tem a expressão mais acordo, como ali a Ananias e Safira, do que na questão de voto, tá? E ali muitos fazem uma interpretação também equivocada, achando que Deus ficou irado, o Espírito Santo de Deus ficou irado porque roubou do Senhor, roubou o dinheiro do Senhor. Não, porque mentiram, Deus é contra a mentira, porque a Bíblia diz em Apocalipse, todo aquele ama e comete a mentira ficará de fora, os mentirosos ficarão de fora. Deus é contra a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. É isso que é a grande questão ali, o cerne da questão. Deus não precisa de dinheiro. E claro que Deus queria ver que aquela comunidade, que a igreja dele crescesse, e precisava de uma certa quantia para eles viver, obviamente. Tinha esse problema, mas não é o cerne da questão, como eu disse, a questão do dinheiro, do monetário. A pessoa não interpreta, e ali não está escrito nada voto, né? Não, a igreja fez um voto para receber de Deus. Não era uma coisa, era outra configuração de vida. Era uma espécie de sociedade mesmo, porque você dava e tinha um retorno. E ninguém vivia passando privações de pães, por exemplo, né? Amém, Cristo. Tá bom, meus caros, Deus abençoe a todos. Não idolatrem voto, né? Quem está dentro da Deus Amor, está frequentando a igreja de Deus Amor, geralmente muitos frequentam e não leem a Bíblia e vão ser instruídos por esses pastores, ou até mesmo naquelas outras igrejas que saíram do Deus Amor e foram criadas, ou em qualquer outra igreja, porque também tem outras igrejas que fazem isso. Parece que não sei se eu estou equivocado, eu vi na Igreja Internacional da Graça que uma vez eles até queriam me convidar para entrar lá dentro, para ser o preto, que eu já tinha saído da Deus Amor e tal. Parece que eles fazem também alguma coleta lá de envelope, alguma coisa assim. Coleta eu sei que eles fazem. Agora, uma vez eu vi um envelope lá, não sei se era isso. Até porque o R.R. Soares entrega um envelope lá, né, que é para comprar a TV dele, talvez seja isso. E que não quer dizer que seja também um voto. Inclusive, o R.R. Soares foi no velório do missionário Davi Miranda, lá em São Paulo, né? Para se unir, para fazer a mesma temática e tal. Então, meus caros, a grande questão é o seguinte: não idolatrar envelope. A fé tem que ser centralizada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ok? Deus os abençoe. Boa tarde. Talvez eu volte falando dos 2 anos do canal Comemoração. Até mais.